Relembrando o já dito em outras etapas, com Leon Denis, é com os sentidos internos que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. É esse sentido profundo, desconhecido, utilizado para a maior parte dos homens que certos experimentadores designaram pelo nome de consciência subliminal, que hoje nós chamamos de a consciência profunda. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Nós estamos na sexta parte do pensamento de Leon Denis. Aline Gonçalves, gratidão eterna por tudo que tem feito para nos ajudar, o que está fazendo e o que fará, assim como vocês, espectadores, que são a causa do nosso existir. Juntamente com vocês, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários e fraternos que nos ajudam nesta imensurável jornada. E a contribuição de Miramês para iniciarmos mais essa etapa e facilitando a nossa compreensão. A imposição é filha do desespero, mas o convite é irmão gêmeo de grandes esperanças. Frase, conforme eu já disse, que foi pronunciada na primeira exposição como palestrante que fizemos nesta jornada infindável. E seguindo a pauta, hoje com Leon Denis, mais um de seus pensamentos, lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que viestes procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Isso que nós viemos buscar neste mundo. Nós vamos começar mais uma trajetória do nosso tema geral, saber e ser, dentro da evolução do pensamento de Leon Denis, e falando das potências da alma. Evolução e finalidade da alma é a proposta de hoje. Isso está no capítulo O Problema do Ser, da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Sexta parte, como dissemos. Cada alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Essa frase vocês já viram, só não viram o que vem na sequência e outras tantas que vamos mostrar. Nós, porém, nos ignoramos a nós mesmos. E essa ignorância é a causa de nossa fraqueza e de todos os nossos males. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Como a alma divina domina, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. Então vamos refletir. Então, cada alma é uma irradiação. Lembra quando Joana de Ângeles informa que, para Deus, o amor é a sua irradiação. Então, o amor é a irradiação de Deus que perpassa tudo que existe no universo. E a alma aqui, normalmente, ele coloca como A minúsculo. E aqui, ele está mostrando agora com A maiúsculo. Então, a alma é uma irradiação da grande alma universal, uma centelha gerada do eterno foco. Embora esteja com A maiúsculo, ele está falando do princípio inteligente do universo. Ele que, como radiação, ele perpassa todos os corpos, tudo que existe na criação. Então, se nós somos uma centelha gerada do eterno foco, nós, porém, agora como almas com A maiúsculo, nos ignoramos a nós mesmos. Você se conhece plenamente? Eu estou a caminho.
E essa ignorância é a causa de nossa fraqueza, porque morremos de sede à beira do poço. E de todos os nossos males, porque às vezes não sabemos resolvê-los. Não sabemos a causa, mas sentimos os seus efeitos. Por isso, se soubéssemos nesse livro oculto que sabe o que fazer, como fazer, quando e onde realizar, saberíamos onde buscar as soluções conforme Joana de Ângeles, mergulhar nesse oceano de possibilidades e trazer as pérolas, os pontos de autoconsciência pura como soluções para iluminar o que estamos com dificuldade. Então, a alma humana, agora está falando de nós. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos. Deveria ser essa vontade consciente que domina todos os seus atributos, todas as suas funções, todos os seus elementos materiais que ela possui. Então, voltando aqui, somos essa alma humana, deveríamos, como vontade livres, como eu disse a vocês, eu já sou um livre pensador, mas ainda não me percebo plenamente como pensador livre, porque às vezes me vejo aprisionado por certas amarras dentro da minha própria realidade. Então, a alma humana é uma vontade livre e soberana, pelo menos deveríamos ser. É a unidade consciente, a maioria de nós não somos ainda. A maioria ainda não é consciente de si mesmo, que domina todos os atributos. Às vezes não dominamos nem a inteligência, nem o poder imaginativo, nem os desejos, pensamento e assim por diante. Todas as funções do ser com seu saber. Às vezes não dominamos quase nada. Todos os elementos materiais do ser, do corpo físico ao mental concreto. Já dominamos tudo isso? Então estamos um pouquinho longe, mas a alma divina domina, de fato e de direito. E além de dominar, coordena e liga todas as partes do universo para harmonizá-las. E às vezes todas as nossas partes estão em desarmonia. O meu pensar com o meu sentir com o falar e o meu falar com o agir. E sem falar de todas as partes constitutivas do corpo perispiritual e físico, e sem falar do mundo mental com seus departamentos e assim por diante. A alma é imortal, porque o nada não existe e coisa alguma pode ser aniquilada. Nenhuma individualidade pode deixar de ser. E aqui, dando sequência da alma humana, ele colocou com A minúsculo, colocou com A maiúsculo, a alma original. Então, a alma é imortal, uma vez individualizada e sublimada. Não morre jamais a sua essência consciencial do eu superior para o âmago do ser. Porque o nada não existe e coisa alguma pode ser aniquilada uma vez individualizada e sublimada. Só não será jamais aniquilada sem sublimar a alma originária como um fascículo de luz. Então, nenhuma individualidade, quer seja a partícula original, porque ela é uma individualidade, a menor que existe, e nenhuma individualidade, como alma ou espírito, que já se sublimou, se perderá. Então, pode deixar de ser. Embora Pietro Baldi, em sua obra, principalmente em A Grande Síntese, ele narra que a alma que não se sublimou, a personalidade, para ser mais exato, ela pode morrer, porque há a primeira morte do corpo físico. Há a primeira morte, a segunda morte do corpo perispiritual. E ficamos apenas com um ponto de autoconsciência pura. E com isso não temos acesso ao nosso inconsciente nem ao subconsciente. Viramos um ovoide, ou seja, a personalidade pereceu. Ficou apenas a centelha inicial.
Dando sequência à personalidade integral. E agora vamos ver com maiores detalhes as situações que discutimos na aula passada. De assimilarmos conteúdos das nossas realidades que compõem a nossa consciência global. Muito falta ao eu consciente, que deveria ser nós. Muito falta ao eu consciente de cada um de nós para poder compreender a totalidade da nossa consciência e das nossas personalidades. Eu sou uma personalidade atuante, você também, e muito falta para nós outros, como seres conscientes ou a caminho desse despertar da consciência, porque cada um de nós, ainda, para mim, falta muita coisa para compreender a minha totalidade da minha consciência e também das suas faculdades e de suas personalidades. Eu li como personalidade, mas de suas faculdades e também de suas personalidades. De tudo não ficou fora do prumo, porque, como personalidades, somos uma existência. Como alma, somos o centro dessa personalidade. Tudo que arrebanharmos nessa personalidade, construímos a nossa realidade no mundo transcendente. A edificação do self e da consciência profunda. Por isso, cada faculdade ou N faculdades compõem uma personalidade, N personalidades compõem um self, que é o Cristo interno, vários desses compõem a nossa totalidade, a nossa consciência macro. Então, muito nos falta, ou falta muito ao eu consciente de cada um de nós chegar a essa compreensão que somos sempre a soma de muitos e como individualidade, como somatório, sabemos o que fazer, quando, onde realizar. Existem uma consciência mais vasta e faculdades mais profundas, cuja maior parte se conserva virtual em relação à vida terrestre, das quais se desprenderam, nós desprendemos de lá, por via de seleção, a consciência e as faculdades da vida terrestre. Tais consciência mais alta e faculdades mais profundas, de novo se afirmam em toda a plenitude depois da morte. Então vamos voltar aqui e vamos voltar mais outra vez. Então muito nos falta, como seres conscientes, para compreender a nossa totalidade como consciência e as nossas faculdades. E existem uma consciência mais vasta e faculdades mais profundas, que é do eu superior para cima, ou do mental e emocional superiores, campo intuitivo, campo da consciência profunda, ou simplesmente o eu superior, que é a consciência profunda também. Então existe uma consciência mais vasta e faculdades mais profundas, cuja maior parte se conserva virtual, quer dizer, fora do mundo objetivo. Nós estamos aqui no mundo objetivo, tangível, e ela no mundo subjetivo ou invisível, ou intangível. A gente chama de virtual, em relação à vida terrestre, à nossa vida. Está lá, noutra frequência, noutra vibração. Basta saber acessar. Então, das quais, dessas consciências virtuais, dessa consciência mais vasta, dessas faculdades mais profundas, nós nos desprendemos por via de seleção. Ela selecionou o ponto de autoconsciência pura, enviou aqui para o consciente, ou melhor, esse ponto de autoconsciência pura como centro do consciente, construiu o subconsciente com essas seleções, com elementos da superconsciência, selecionou do inconsciente o que deveria ser promovido, trouxe, formou o subconsciente
E nesse ponto de autoconsciência pura, que somos nós, que também temos o dever moral de iluminar o inconsciente, ressignificar o subconsciente e iluminar e expandir o superconsciente. Então nós nos desprendemos de lá por via de seleção. A consciência e as faculdades que foram selecionadas para exercitarmos aqui na vida terrestre. Quando essa consciência mais alta e as faculdades mais profundas de novo se afirma em toda a sua plenitude depois da morte. Então sai de lá com um talento, ou com 2, ou com 5, e volta com 4 ou com 10. Ao que recebeu 1, normalmente, às vezes enterra o seu talento. Então nós vamos retornar de onde saímos, mais enriquecidos, mais capacitados como almas, e o nosso ser como consciência profunda ou consciência mais alta, com faculdades mais profundas, iluminando-nos com seu saber, auxiliando-nos pelas intuições e dando todo o respaldo para que a gente se afirme com o nosso brilho e beleza. Essa consciência, com suas faculdades profundas, também vai se afirmando e vai se planificando a passo, porque se expressa por nosso intermédio. É como um aluno que cresce com o crescimento, como um professor que cresce com o crescimento dos seus alunos, e assim sucessivamente. Em certos casos, vê-se aparecer em nós um ser muito diferente do ser normal, possuindo não só conhecimentos e aptidões mais extensas que as da personalidade comum que somos nós, mas, além disso, dotado de modos de percepção mais poderosos e variados. Vimos algo semelhante na aula passada. Então, em certos casos, dependendo da situação, nós vemos aparecer em nós um ser muito diferente do normal, dependendo de nos predispormos a enfrentar a situação. Virá um mais gabaritado. Se recuarmos, se acovardarmos, um mais primário. E se positivo, ele vai possuir não só conhecimentos e aptidões mais extensas, que as da personalidade comum, que somos nós, as que tínhamos até então. Além disso, ele poderá vir dotado de modos de percepção mais poderosos e variados. Por exemplo, se eu tenho a vidência, ele pode vir com a clarividência, com a audiência e com outras manifestações que nós chamamos de mediunidades. Às vezes, até mesmo nos fenômenos de segunda personalidade, o caráter se modifica e difere por tal forma do caráter habitual de alguns observadores se julgaram na presença de um outro indivíduo. Vamos lá. Então, vimos aqui, dotado de maiores sensibilidades e percepção mais poderosa e variados esses atributos. Às vezes, até mesmo nos fenômenos de segunda personalidade, da manifestação de uma dupla personalidade, os observadores percebendo aqui quanto na situação que nós falamos anteriormente, o caráter se modifica e difere de tal forma do caráter habitual da anteriormente manifestado ou no estado de lucidez, que alguns observadores se julgaram na presença, eles se viram na presença de um outro indivíduo. Não tinha mais o indivíduo com seus parcos conhecimentos, mas agora alguém com vasto conhecimento e mais ampla sensibilidade. O período de manifestação, a princípio, de breve duração. Prolonga-se pouco a pouco, repete-se e vai se destacando.
cada vez com maior precisão, até adquirir e constituir uma cadeia de recordações particulares que se distinguem do conjunto das recordações registradas na consciência normal. Então, de acordo com o que nós estamos passando, por exemplo, eu quero escrever um livro e nada sei. Não sei gramática, não sei coisa alguma, não sei ordenar palavras. Pedimos auxílio para alguns orientadores do plano físico, mas se eu não trouxer as aptidões da minha própria realidade, como uma de nossas orientadoras no início, é como se eu quisesse transferir para ela a responsabilidade de escrever o livro com as minhas ideias. Ela falou, não, você é o escritor, eu posso te orientar, mas o livro é seu, não é meu. Se eu for escrever, eu vou vesti-lo com as minhas ideias. E aí nós precisamos nos recolher, como ela falou, vai se recolher, vai definir quantos capítulos você quer no seu livro, o que você vai abordar em cada tópico e em cada capítulo, e depois você volta para conversar, porque aqui não tem senão uma pesquisa muito fragmentária, livro mesmo não tem coisa alguma. Então, o período de manifestação, de acordo com a nossa predisposição e propósito, a princípio é de breve duração. Você consegue alguns relances, passa aquela inspiraçãozinha longe ou uma leve intuição. A princípio, como relâmpagos. Conforme o treinamento, o propósito, a seriedade, a disciplina e persistência, a perseverança, prolonga-se pouco a pouco. Agora você já recebe uma frase inteira, você recebe um parágrafo, de repente um capítulo, ou aptidões. Quando a gente vai repetindo, vai se destacando, vai avolumando as ideias e cada vez com maior precisão, com maior clareza no entendimento daquilo que se pretende. Até adquirirmos e construirmos uma cadeia de recordações de todos os nossos potenciais e de outros seres também que nos inspiram, dessas recordações particulares nossas, que se distinguem do conjunto das recordações registradas na consciência normal que éramos nós antes dessa predisposição, antes desse novo propósito ou desse enfrentamento. Então a gente percebe não só de nossas recordações particulares avolumando e vindo da superconsciência ao consciente e até da inconsciência pedindo socorro e, por que não, da subconsciência também. No exemplo de Félida, que nós vamos dar, que era uma personagem que eu citei na aula anterior, que ela tinha dores dilacerantes, a que tricotava, lembra? Então, o seu gênio mudou quando essa outra veio assumir o comando. Então, o seu gênio mudou completamente. De triste, fez-se alegre. Então, era só tristeza, era só lamentação, era só dores, etc. Então, de imediato, o gênio mudou de alguém triste para alguém alegre. Aquilo já chamou a atenção dos observadores e seguiram as observações. A sua imaginação está mais exaltada. O motivo mais insignificante a entristece ou alegra. De indiferente passou a uma sensibilidade excessiva. E agora, Aline, todos vocês, prestem atenção nisso que vai ser bem interessante. Às vezes, queremos auxílio. O auxílio chega, mas quando mudamos o nosso gênio completamente e de alguém triste a gente se alegra, a gente já fica desconfiado. É felicidade demais, não mereço isso. E não só isso, Aline, espectadores, todos vocês. A nossa imaginação fica mais exaltada, eu consigo fazer uma infinidade de conexões, como se eu já conhecesse tudo aquilo que eu quero e antes não conhecia coisa alguma. Só que o motivo mais insignificante nos entristece, porque eu compreendo em profundidade agora, ou em maior profundidade, as coisas. E antes passava despercebido. Ou me alegra. Às vezes choramos sem motivos,
ou uma tristeza profunda, dependendo das situações. A gente pensa que está doentinho e vai para o médico, vai para o psiquiatra, psicólogo, e não tem nada disso, são esses estados de consciência. De indiferentes, passamos a uma sensibilidade excessiva. Então, era indiferente ao sofrimento dos animais, dos vegetais, de qualquer ser, e agora eu quero salvar o mundo. Então, isso acontece conosco o tempo todo, dependendo da nossa predisposição e da situação que nos visita ou do que a vida nos oferta. Basta prestarmos atenção. Essa, em seguida, aqui assumiu o comando lá de Félida. Então, essa segunda vida, melhor dizendo. Então, essa segunda vida que veio auxiliar a vida atuante, ou essa segunda personalidade vivida em outra etapa, que estava no centro consciencial, na individualidade. Então, essa segunda vida em que a dor física não se faz sentir, porque antes era dilacerante, é muito superior à outra. Então, ela se mostra muito superior, não tem dor, não lamenta, principalmente pelo fato notável de, enquanto ela dura, enquanto ela está no comando, Félida, que era a outra, lembra-se não só do que se passou durante os estados precedentes, mas também de toda a sua vida normal. Ao passo que durante a vida normal, nenhuma lembrança tem do que se passou durante os acessos. Os acessos é quando ela assumiu o comando. Então vamos lá. Essa nova Félida, que é essa outra vida, essa segunda vida, que tem a sensibilidade mais vasta, se faz sentir muito superior à outra, principalmente pelo fato notável enquanto dura a sua presença nesses acessos, nessas manifestações. A personagem Félida, a que estava no comando antes, não lembra de coisa alguma desta, mas essa, assumindo o comando ali, lembra-se não só do que se passou durante os precedentes acessos, todas as etapas que ela fez isso anteriormente, mas também de toda a sua vida normal. Lembra tudo que a Félida, com a outra vida animando, ou a outra personalidade, estava animando. Então ela sabe de tudo e um tanto mais, ao passo que durante a vida normal, a outra personagem dolorida, nenhuma lembrança tem do que se passou durante os acessos, durante a visita e a presença dessa. Quer dizer, não aproveitou, não estava atenta, só queria livrar-se da dor. Ela vem e resolve, porque num outro caso, na mesma obra de Leon Denis, ele mostra uma personagem que estava deixando o corpo morrer por não querer se alimentar e quando se alimentava não sabia absorver os nutrientes. E a que assume, fica 4 anos para consertar nesse acesso o estrago que a outra fez e assumiu dizendo, nós precisamos desse corpo, nós. E não era só ela e a que estava no comando. Manifestou uma mais ignorante, que não conhecia nenhuma das duas, que chamava-se Moleque, e outra superior às 3. Seguimos. Vê-se que aí não estão em jogo várias personalidades, mas simplesmente vários estados da mesma consciência. Então vamos entender isso. Então vê-se que aí não estão em jogo várias personalidades, mas o que há de mais nobre e puro dessas personalidades que sabem resolver a situação, que são os conhecimentos, são as virtudes, são as faculdades, estados de consciência. Então pode uma outra personalidade assumir, haver uma troca? Pode, mas aqui ele está dizendo que não fora
outras personalidades que assumiram, mas simplesmente vários estados da mesma consciência global, da consciência profunda com as suas possibilidades mais vastas. Então, ele pode enviar a solução. Quando nós falamos de um ponto de autoconsciência pura, quem é? É o especialista que sabe resolver o que está acontecendo, que sabe aliviar a dor. E não precisa ser uma personalidade inteira, porque às vezes ela sabe fazer 1000 coisas e enviou apenas uma fração de sua consciência para ajudar a sua parceira de jornada. A relação subsiste entre esses diversos aspectos do ser psíquico. Quando falando psíquico, estamos falando da alma. Então, essa relação entre nós e esses demais conteúdos, da nossa individualidade, do espírito imortal, ou até daquilo que nós já promovemos sem perceber para os andares superiores, do ego para o self. Então, a relação subsiste, ela vai permanecer entre esses diversos aspectos do ser psíquico, da alma como um todo. A relação com essas novas realidades. Hermínio Corrêa de Miranda mostra uma parceria de um outro espírito, de uma outra personalidade estranha, com uma outra personagem, que estava doente psiquicamente, ou diagnóstico psiquiátrico, o corpo bem doentinho, a alma também enferma. E o espírito que se propôs fazer esse acesso disse que precisava de um corpo emprestado por 100 dias. O que é animismo? É a obra de Hermínio Corrêa de Miranda que eu estou falando. Ela assume, prometendo curar o corpo, dar tratamento à alma, conserta o corpo, fica os 100 dias como prometido, dá assistência à alma, devolve a alma saudável ao corpo, tanto que agora ela enamora, ela engravida e depois se apavora, porque ela tinha pavor do parto. Não tinha a Aline lá para orientá-la, ela apavorou-se. Só que quem assumiu o comando, na hora de ter o bebê, na hora do parto, ela assumiu, teve o bebê, depois devolveu o corpo para outra personagem. E ficaram parceiras, como está aqui. Então fizeram a parceria, dependendo da situação, ela chamava, ela vinha em socorro, ou quando ela precisava do instrumento, assim também acontecia. Pelo menos o segundo estado, que é essa que veio auxiliar a Félida, o mais completo, essa mais lúcida, que não tinha dor, que aliviava a dor, nada ignora do que fez o primeiro, da outra que estava no comando. Como se ela fosse uma mentora que estava acompanhando. Ao passo que a que estava no comando, não conhece o outro estado, esta outra personagem, senão por ouvir dizer, com certeza dos pesquisadores, de alguém que dissera a ela o que aconteceu de fato. Então, a segunda, com um conhecimento mais vasto, ela não ignorava nada do que ela fez e nem do que a primeira estava fazendo do seu corpo. Mas a que estava com o corpo doentinho, lamentando as dores, não lembrava, senão de ouvir dizer da personagem que veio auxiliar. Por isso nós recebemos os auxílios e às vezes nem percebemos, nem agradecemos quem veio. Nós estamos com uma dor de cabeça tremenda, começamos, às vezes, a ser inspirado para um banho, para um relaxamento, para fazer uma oração e alguém assume, alivia, conserta, a gente percebe e, às vezes, não entende o que houve. A gente precisa estar mais atento quanto a isso. Uma nova etapa, que só foi para lembrar e reforçar o da aula passada, na obra de Leon Denis tem vários casos, basta ir lá e estudar. Só o espírito, com E maiúsculo, pode julgar o espírito com E maiúsculo e com E minúsculo também. Então, só o espírito pode julgar e compreender o espírito com E minúsculo ou com E maiúsculo. E isso na razão do grau da sua evolução.
Então, quem julga-nos é a nossa consciência, que é o Espírito em si. E nós somos partes. Então, só Ele pode fazer o julgamento em relação a nós. Ninguém mais tem esse poder. Nem Deus faz isso, nem o Cristo, ninguém. No segundo livro, com José Herculano Pires, vai estar isso bem claro. Nós somos o nosso tribunal, a consciência. Somos os nossos juízes. A nossa consciência é que vai nos absolver ou nos convocar. Não digo condenar, porque ela não faz isso. Não existe nada de promíscuo ou inferior dentro de nós. Se ela faz uma tentativa de erro e acerto, então ela sempre vai nos orientar, nos acolher para que haja um recomeço. O processo de culpa e de autopunição é nosso e não da nossa consciência em si. Então, só o Espírito pode julgar e compreender o Espírito em todos os seus estágios, até as suas almas em completude. E isso na razão do grau de sua evolução. Dependendo da evolução, a imaturidade do ser ainda em construção não tem capacidade de fazer isso. É da consciência das almas superiores, dos seus pensamentos, dos seus trabalhos, dos seus exemplos, dos seus sacrifícios, que brotam a luz mais intensa e o mais nobre ideal que podem guiar a humanidade no seu caminho. Então agora há algo mais grandioso. Antes, o Espírito julgando as suas realidades. Agora um avatar, um Chico Xavier, um Mahatma Gandhi e outros luminares. Então é da consciência das almas superiores, desses guias da humanidade, dos seus pensamentos iluminados, dos seus trabalhos com desprendimento total, de iluminação e libertação dos seres, dos seus exemplos de vida, como no caso de Jesus e tantos outros, dos seus sacrifícios em favor dos demais. E isso tudo vai fazer com que brotem a luz mais intensa na vida desses seres e o mais nobre ideal que podem guiar. Por isso, Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, guiar a humanidade inteira no seu caminho de libertação. O homem é, pois, ao mesmo tempo, espírito e matéria, alma e corpo, mas talvez espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras, exprimindo de maneira imperfeita as duas formas da vida eterna, a qual dormita na matéria bruta, acorda na matéria orgânica, adquire atividade e se expande e se eleva no espírito com E maiúsculo. Então veja o que ele alcançou nesta obra. E agora, abre-se aspas, abre um parênteses, nós vamos mostrar a evolução do pensamento de Leon Denis nestas telas. Aqui numa obra e depois na obra O Grande Enigma, você vai ver a diferença. Então o homem é, pois, ao mesmo tempo, algo espiritual e material, segundo o que ele alcançou aqui. E também alma e corpo. Então ele é espírito, ele é matéria, ele é alma, ele é corpo. Mas talvez espírito e matéria não sejam mais do que simples palavras. Veja a diferença aqui. Exprimindo de maneira imperfeita as duas. Então alguém que disse que as palavras estavam sendo simples palavras, que seria um elemento único, por exemplo, alguém sugerindo isso a ele, e ele mostra de maneira clara que são duas formas de vida, na vida eterna, a qual ela dormita na matéria bruta, como se a matéria bruta fosse outra coisa, e esta chama divina só apenas dormindo na matéria bruta, acordando na vida orgânica, adquirindo atividade e se expandindo ao se elevar como espírito.
Guardou? Agora veja a diferença. Na sequência. Então, não haverá, como admitem certos pensadores. Veja bem. Não haverá, como admitem certos pensadores, mais do que uma essência única das coisas. Então, certos pensadores admitiam isso. E ele ainda não. Forma e pensamento ao mesmo tempo. Sendo a forma um pensamento materializado e o espírito e o pensamento a forma do espírito. Então, esses pensadores viam que a forma era um pensamento materializado, quer dizer, a mesma entidade espiritual transformou-se na matéria, parte de si mesma, e quando o pensamento desmaterializa ou transforma-se no espírito, porque a matéria está a caminho para tornar-se espírito. Então, alguém pensava assim, mas é uma interrogação. Haverá, agora eu vou ler como interrogação, haverá, como admitem certos pensadores, mais do que uma essência única das coisas, forma e pensamento ao mesmo tempo, sendo a forma um pensamento materializado e o pensamento a forma do espírito? Então haverá mais do que isso, como admitem? Agora, é possível. Ele falou que é possível, não estava fechado. Então o ser humano é limitado e até os olhares do gênio não são mais do que relâmpagos no domínio infinito das ideias e das leis. Isso se chama humildade, reconhecer a própria ignorância. Então vamos lá. Todavia, o que caracteriza a alma e absolutamente a diferencia da matéria é a sua unidade consciente. Ele admite que alma e matéria são duas coisas e o que diferencia a alma da matéria é a sua unidade consciente. E ele não está falando aqui que a própria matéria física tornou-se matéria sutil e foi compondo essa consciência, posto que não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Seguindo, sobre a ação da análise, a matéria dispersa-se e dissipa-se. O átomo físico divide-se em subátomos, que, por sua vez, fragmentam-se indefinidamente. E no nosso caso aqui, ele vai terminar lá no átomo primitivo, que é indivisível. Então, ele admite que, sobre a ação da análise, a matéria dispersa-se. Ela não tem a consciência coesa de manter-se. Só as virtudes têm esse cabedal. Uma vez unificada como virtude, jamais se desintegra. Mas a matéria física que está a caminho de tornar-se virtude, ainda não. Então, ela pode dispersar-se, ela pode dissipar-se. Então, o átomo físico pode dividir-se até chegar à origem, desmontar todas as formas, chegar ao estado que nós chamamos de morte. Então, no universo, só o espírito representa o elemento uno, simples, indivisível e, por conseguinte, logicamente, indestrutível, imperecível e imortal. E aqui ele mostra o princípio inteligente. E é só o espírito, só esse princípio inteligente e só o espírito com E maiúsculo também. Porque só o que é indivisível é só o espírito com E minúsculo. O espírito com E maiúsculo, ele se divide, ou melhor, ele se fraciona sem se dividir. Mas se vê fração, os cristos, outras frações, as almas, outras frações das personalidades, subdivisões, sub- e superpersonalidades. Então, no universo, só o espírito como matéria-prima representa o elemento uno, que é uma unidade que não se divide. Simples e sem ciência, ele é indivisível e, por conseguinte, logicamente indestrutível, conforme está na lei, na questão 728 do Livro dos Espíritos, ele é indestrutível, também imperecível, ele não morre jamais como partícula original. E imortal, aqui já é o com E maiúsculo, porque o outro também é imortal, mas imortal na forma
individualizada é o com E maiúsculo também. E agora veja a diferença do pensamento dele. O universo é uno, posto que triplo na aparência. Espírito, força e matéria não parecem ser mais do que os modos, os três estados de uma substância imutável em seu princípio, variável ao infinito em suas manifestações. Perceberam a beleza? Então agora já admite que o universo é uno. Fraciona sem se dividir, porque Deus é um só. Posto que triplo na aparência, com Pastorino, luz incriada, verbo criador, a criação. E aqui espírito está com E maiúsculo, porque tem o ponto, mas ele colocou como se fosse individualidade também. Espírito, força e matéria não parecem ser mais do que os três modos, os três estados de uma substância única, eu coloco por minha conta, porque ali está uno, substância única, imutável em seu princípio, imutável como princípio inteligente do universo, variável ao infinito porque ele não expande nem encolhe, ele se utiliza e as combinações vai ao infinito em suas manifestações para tornar-se o espírito com E maiúsculo, o espírito de fato. Enquanto vocês meditam um pouquinho a respeito, vai pensando aí, e eu vou abastecer aqui a água viva que me sustenta, com a infinidade de espíritos que nós vamos sorvendo para nos ajudar. Com as palavras e raciocínios. Então agora, a maior de todas as potências. E você já sabe que é a vontade, na obra Depois da Morte. A vontade é a faculdade soberana da alma, a força espiritual por excelência. E pode mesmo dizer-se que é a essência de sua personalidade. Então, lembra lá? Espírito, força e matéria. Então, a vontade é a faculdade soberana da alma. Ela é a gerente da mente, sinônimo Cristo ou Self ou eu interior. Ela é a força espiritual por excelência, porque ela representa uma fração do eu superior ou da superconsciência. O que podemos dizer que é a essência de sua personalidade, a essência que nos conduz e, ao mesmo tempo, a essência do espírito como um todo. A onipotência desse espírito para agir sobre as potências da matéria, do perispírito e do corpo. Então, o uso persistente, tenaz, da vontade permitir-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Nós vimos que a vontade é a faculdade soberana da alma, a maior de todas as potências. A força espiritual por excelência representa o que há de mais nobre em relação a nós outros. E pode mesmo dizer-se que é a essência de nossa personalidade, o que há de mais puro e belo. Então, enquanto a vontade não abraçar a mente, que é uma emanação da consciência macro, da consciência mãe, do espírito, e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, nada haverá. Miramês. E o uso persistente, forte, convicto dessa vontade, permitir-nos-á mudar a nossa natureza psicobiofísica, moral e espiritual, vencer todos os obstáculos, porque ela sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, ou representa quem o sabe, dominar a matéria, que é feita de espíritos,
em seu estágio, a doença e a morte. Porque diante de um processo enfermiço, que a morte seria fatal, com a vontade nós podemos trazer a essência consciencial de um ser que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, e reconstruir a maquinaria biológica, às vezes em minutos, horas, dias, quem sabe, e pouquíssimo tempo. Conforme Camille Flammarion, a energia do corpo muda totalmente em alguns dias, a totalidade da energia, por ação dessa vontade. Lembra com Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos? O homem, a personalidade humana, cujo centro consciencial é a alma, que somos nós. Ele poderia sempre, quer dizer, em qualquer situação, vencer as suas más inclinações com seus próprios esforços? Sendo que essas más inclinações é que causam a ele todos os tormentos? Sim, pela vontade. E no Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já dissemos, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo Deus, o Cristo e o Evangelho em nós, e colocassem a sua vontade a serviço dessa força para expressar essa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. E já disse a vocês a história porque ele falou que podemos vencer a morte com o caso lá da obra de Gabriel Delane, que está nas aulas anteriores. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes e também inatos, sentem crescerem suas forças na razão dos esforços. Para André Luiz, a oração é um mecanismo avançado por meio do qual criamos os elementos força. Então, o poder da alma, da vontade, é ilimitado. Vai depender do nosso querer, do nosso saber e o que nós queremos fazer. Quando estamos conscientes dos potenciais que temos, dos recursos inatos, dos talentos que já construímos e dos recursos latentes à nossa disposição, inatos já nos tornamos, latentes está ao nosso dispor. Nós sentimos crescer em nossas forças na razão dos nossos esforços, de pensar, de raciocinar, de duvidar, de indagar, de querer, saber e fazer mesmo. O ser pode criar o que quiser por um uso metódico e perseverante da vontade, pois esta, a vontade, é a força suprema, é a própria alma exercendo seu império sobre as potências inferiores. E a alma aqui agora dá o entendimento do espírito imortal. Então, o ser pode criar o que quiser por um uso metódico, ter método e, ao mesmo tempo, a perseverança na ação da vontade. Pois a vontade é a força suprema no espírito. Ela que é responsável pela evolução, segundo Leon Denis, como veremos nas aulas futuras. Então, ela é a própria alma, como se fosse o próprio espírito, a essência consciencial do ser, exercendo o seu império sobre as potências inferiores da mente, do perispírito, do físico, do inconsciente, do subconsciente, etc. Mas pode ser da nossa própria alma se já fizemos um com a vontade do Cristo, do Deus em nós. O que importa acima de tudo, então, o mais importante para esse uso da vontade, para fazermos acontecer, é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico, tudo no domínio da alma. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira constante, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Então, aqui está o segredo. Nós podemos vir a ser o que quisermos,
Só que o que importa é que nós podemos fazer tudo isso no domínio da alma, na promoção do nosso próprio universo, na transformação de nós mesmos. E compreendermos que realizar tudo isso, nenhuma força pode ficar estéril. Psicobiofísica, moral ou espiritual. Nenhuma. Além do que está em nós, lembra? O que está fora de nós também. E ainda mais, quando nós exercermos isso de maneira constante, não desanimar, em vista de alcançar um desígnio conforme ao direito e à justiça. Fugir disso, ao invés de construirmos, com a mesma vontade, nós vamos nos destruirmos, usando ela para o contrário. E agora, a melhor parte, a cereja do bolo. Apertem os cintos. Se não divulgou ainda o link, divulgue. Se não se inscreveu ainda, se inscreva. Se não deu o seu gostei ou não gostei, faça isso. Faça o seu comentário porque gostou ou não gostou. Nos ajude a expandir essas mensagens. Siga-nos em nossas redes sociais. Análise do pensamento. O primeiro problema que se apresenta ao pensamento é o do próprio pensamento, ou antes, o do ser pensante. Nós já temos uma ideia, uma noção do que é o pensamento, que já falamos. Só que o primeiro problema que vem ao meu pensamento é o do próprio pensamento. O que é o pensamento? Nós já vimos que nós podemos gestar o pensamento ou criar a ambiência para que a vontade fracione parte de si e se transforme em pensamento e venha nos ajudar, nos ensinar a pensar. Onde nós vamos pensar dentro do pensamento do Cristo, que é a vontade. Do nosso mestre, do nosso guia, do nosso mentor, que é a vontade ou self, Cristo interior e etc. Então, o primeiro problema que vem ao pensamento é o do próprio pensamento. Sou eu que estou transformando a partir da oração, que nasce das potências de minha alma, na feição de simples desejos, e como alavanca mover instintos, sensações, emoções, sentimentos, transformá-los em pensamentos, a minha força de atração? Ou eu não sei fazer isso e estou pedindo ajuda aos universitários e vou criar a ambiência, me predispor e dizer pelo menos, estou pronto, o que queres que eu te faça? Faça-me instrumento da sua paz. E eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu, dessa consciência mãe. Ou não sou eu quem faça as obras, Ele as realizará através de mim. Então agora já temos o pensamento esclarecido e antes dele o ser pensante. Quem pensa? O espírito é a soma de todas as nossas vivências. A superconsciência é o reino de Deus nele imanente. O Cristo é uma fração desse reino de Deus, dessa superconsciência, um aglomerado de virtudes para criar outras virtudes, expandindo seu patrimônio e levar para esse âmago, esse reino de Deus, maiores possibilidades. Então, ele não pensa. O ser pensante somos nós. A alma que usa o pensamento. O espírito usa a intuição. Ele pode transformar-se em pensamento, uma fração por intermédio da vontade do Cristo em nós. Mas o ser pensante somos nós, que usamos a inteligência, usamos a imaginação, a memória, o desejo para criar os pensamentos. O espírito é o que nós estamos pensando ser. Então ele pode descer porque ele subiu. Só desce quem subiu, como disse-nos Jesus. E pode transformar-se num ser pensante para nos ensinar, como Jesus o fez vindo do Cristo. Mas ele em si não usa o pensamento, usa a intuição. É como se ele entrasse dentro de você, na sua consciência, e se comunicasse com você de consciência a consciência. No mínimo, de mente a mente, mas sem a linguagem verbalizada.
É isto, para nós, assunto principal, que domina todos os outros e cuja solução nos reconduz às próprias origens da vida e do universo. Porque para entender como o ser pensante se fez, nós vamos ter que voltar à origem da vida no universo, lá no princípio inteligente. Que dois ou mais se uniram sobre a regência de um ser que já se fez para transformar todas as coisas até chegarmos na condição de pré-humanos e aprendermos a usar o raciocínio, a organizar o pensamento que começou no reino animal, que teve os seus insights no reino vegetal, que teve a sua gênese no reino mineral, aqui no plano objetivo. Mas isso veio de longe. E assim, agora com o pensamento organizado e sabendo da origem da vida e a origem do próprio universo, porque dois espíritos, princípios inteligentes, se uniram ou mais para formar o amor substância. E antes desse amor substância não existia o próprio universo, segundo Joana de Ângeles. Antes do amor não existia a criação, não existia o universo do mundo objetivo que nós conhecemos. De modo que, se não compreendermos isso, não vamos entender a nossa própria realidade como universos em miniaturas. Entendido? O amor é a reunificação das mônadas, das almas recém-natas, dos espíritos com E minúsculo, recém-natos do psiquismo divino, no todo que está conduzindo em unidades cada vez mais amplas. Então, alguém está conduzindo as unidades do amor substância em que eles vão se tornar. Uma vez transformando-se em amor substância, eles vão ser conduzidos pelas unidades conscienciais no éter cósmico. E estando a serviço do éter cósmico, alguém do fluido cósmico está convocando-os para servir. E assim como da matéria mental, da energia mental, da bioenergia e dos infra-reinos aos reinos atômicos e assim sucessivamente. Sigamos. Não há assunto mais importante que o estudo do pensamento, seus poderes e ação. Então não há, porque há a nossa capacidade criativa para a ação. Então não há como ser diferente do que isso. Então não há assunto mais importante do que a nossa capacidade criativa sendo compreendida e a ação. Porque ninguém consegue pensar sem interagir com a matéria mental, que é composta de seres vivos incontáveis. Mas antes de interagir com ela, já nos comunicamos com todas as nossas vivências, em todos os nossos estados, da superconsciência ao inconsciente, ao subconsciente, aqui no consciente. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da filosofia, da arte, da religião. Então, voltamos. Não há assunto mais importante do que o estudo do pensamento, a nossa capacidade criativa para a ação. Seus poderes, porque ele nasce da inteligência, do poder imaginativo, dos desejos, baseado em nossas memórias, transformando em oração, inicialmente, o desejo, depois promovendo emoções e sentimentos e, por fim, o resultado de tudo isso, da inteligência, poder imaginativo, os desejos, baseados nas memórias, na transformação pela oração a partir das potências da alma, cuja maior é a vontade, transformando emoções e sentimentos, agora está ali a sopa de letrinhas, uma unidade chamada força de atração. E é com ele que eu vou interagir com a matéria mental e dar forma, ou com o que eu possuo em mim, e trazendo para fora. E depois colocá-lo em ação, transformando em bioenergia e
construindo todas as realidades que você possa imaginar para a sua recomposição, sublimação e promoção. Promoção e sublimação. Então, ele é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento, porque é com ele que vamos começar o nosso projeto, por ser a nossa capacidade criativa e a força de atração. Então, a mente vai estudar, vai arquitetar e vai materializar os desejos que eles são peculiares, porque na mente tem a inteligência para estudar, a capacidade imaginativa para fazer os processos de arquitetura e, ao mesmo tempo, o desejo para colocar em ação esses projetos. Então, a mente estuda, ela arquiteta, ela determina e agora vai materializar os desejos que são peculiares. A matéria que está em torno só é atraída pelo pensamento, para dar forma a ele, segundo a inteligência, poder imaginativo, desejo, memória e assim por diante. Então, a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento, ele prepara todas as descobertas da filosofia, da ciência, da parte moral e as maravilhas da arte, sendo a arte a manifestação do que há de mais nobre no ser. A arte é a busca, filosofia é o estudo, ciência, a manifestação da beleza eterna, que é o que nós chamamos da parte moral ou evangelho. Então, a arte é uma síntese das três potências, filosofia, ciência e moral. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, pensar, sentir, falar e agir, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atrai elementos similares que acentuam as tendências do ser. Vocês lembram muito bem o que é vibração? O pensamento pode ser considerado a frequência. Vibração é a manifestação das virtudes que vão qualificar o próprio pensamento. A inteligência vai dar, com o poder imaginativo, desejos, forma. As vibrações ou sentimentos vão dar qualificação ou vida. Palavras e tudo isso regido pela vontade, movimento e atitude, direção. Então, as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu falo, o que eu falo, eu vivo. Aí vai expulsar do nosso invólucro psicobiofísico, moral e espiritual os elementos que não vibram em harmonia com esses elementos. O pensamento simplesmente repulsa os contrários e atrai os elementos semelhantes que vão acentuar as tendências para a nobreza ou para o primitivismo. E veja a maravilha a partir de agora. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacro ofício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, de qualidades de nosso pensamento, ou das qualidades do nosso pensamento. Então, nós vamos meditar. O que é meditar? Deixar de pensar. Então, nós vamos meditar em assuntos elevados. Sair do campo mental, após pensar, imaginar, etc. Agora eu vou ao encontro do livro oculto em mim, no âmago do ser, e vou observar a minha própria mente. E a sabedoria são as virtudes que estão lá no meu centro coronário. O dever também está lá. O sacro ofício também. E o nosso ser, agora nós aqui no mundo das ideias, nós vamos nos impregnar pouco a pouco dessas qualidades que vêm dentro e vai transformar-se em pensamento aqui no mundo mental. A sabedoria, o sacrifício, o dever,
vai gestar ou qualificar novos pensamentos. Por isso, das qualidades de nosso pensamento, porque eu estou pensando, inicialmente eu estou meditando e depois eu volto para o mundo objetivo e continuo com o pensamento para a ação. Dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes, para o bem ou para o mal. Mas de preferência aqui, não é para o mal, que para o mal tem limite. É se eu estou pensando na sabedoria, no sacro ofício e no dever, nas qualidades enobrecedoras do pensamento. Então eu posso vir a ser o que quiser, mais e melhor. Não tem limite. Agora tem que ser incessantemente, eu vou dirigir o meu pensamento sob a ação da minha vontade para essa verdade, para a sabedoria, para o dever. O dever é a lei da vida, que vai refletir na prática o exercício de todas as virtudes. Sabedoria não é o conhecimento, é o que eu faço dele. E consciência não é a sabedoria. Consciência é o discernimento que adquirimos por intermédio dela. E assim por diante. E sabei querer cada vez mais, ou melhor, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emana todas as forças magnéticas e físicas. Então está aí a maravilha. Nós precisamos saber querer ser a cada vez maiores em todos os valores e melhores, homens de bem. E tal é a noção do nosso progresso eterno e os meios de realizá-los, conforme mostramos anteriormente. E esses dois propósitos, ser maiores e melhores, no bem, na justiça, no dever, na sabedoria e tudo mais. Tal é o segredo também da força mental, conduzida por esses elementos: sabedoria, dever, sacro ofício, ser maiores, ser melhores, impregnar-se desses conteúdos, dessas qualidades superiores do pensamento, e das quais vão emanar todas as forças magnéticas e físicas nessa ação conjunta. Então, se nós vamos escolher ser maiores e menores, então a noção do nosso mecanismo de desenvolvimento eterno, então o progresso eterno daquilo que eterniza, que são as virtudes, e como realizá-los de acordo com a pauta anterior. E também é um segredo que vai qualificar a nossa força mental, dar a ela mais nobre direção e, por intermédio dessa força mental, vamos emanar todas as forças magnéticas e físicas. O magnetismo é o elemento que une as subpartículas para a construção dos átomos, das moléculas, das células, e também o magnetismo é o que chamamos de fótons, a consciência dos próprios átomos, das moléculas, das células como energia vital. Sabe que tudo o que de bem e de bom desejar há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na série das suas existências vindouras, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Eu tenho certeza que eu posso vir a ser o que quiser, tudo bem, se a minha vontade estiver de acordo com essa lei. Ser mais e melhor e assim por diante. Tudo para o bem, para o bom, para o belo. Eu vou conseguir mais cedo ou mais tarde realizar isso inevitavelmente. Na atualidade ou nas vidas futuras, só quando eu colocar o meu pensamento de acordo com a lei divina. Fora isso, sem chance.
Relembrando a lei divina é a lei de Deus que tudo governa, a lei de amor que compreende, de justiça que corrige, da caridade que ilumina e salva. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas de sua própria consciência, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, o livro oculto, mas que a maior parte ignora, desconhece, morre de sede à beira do poço. Então, poucos homens, poucos seres humanos vivem do próprio pensamento. A maioria são pensados por outros seres. Vive do pensamento alheio, da fé alheia. Não sabem beber nas fontes profundas para trazer a sua própria inspiração, a sua intuição de dentro para fora. Esse grande reservatório que é a somatória de tudo que já vivemos com quase a idade do universo. E nós trazemos conosco o reino de Deus em nós, o livro oculto. E a maior parte ignora e segue ao sabor do vento. Agora, a última parte. O progresso e a autoobservação. Se não for a última parte, está a próxima. Não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Então, diante de tudo que vimos, não há, então sem chance, não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos e como vivemos. Então é necessário vigiarmos todos os nossos atos impulsivos, todos os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, para chegarmos a saber em que sentido devemos nos dirigir ou dirigir os nossos esforços para nos aperfeiçoarmos como seres transitórios e imortais simultaneamente. Primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento inseparável para o desempenho de nosso papel terrestre. Então, a primeira coisa, nós vamos regular a nossa vida física, reduzir as exigências materiais ao necessário. O ser mais rico é o que necessita do mínimo. Então, a fim de garantirmos a nossa saúde psicobiofísica, e principalmente do nosso corpo físico, é um instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Porque sem o nosso corpo físico, nós podemos interagir com N seres perispiritualmente. Mas é aqui, na parte tangível, que encontramos os maiores desafios, as maiores oportunidades de crescimento no sentido espiritual e moral do termo. E fisicamente também, psíquica e emocionalmente. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, o sacro ofício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. Então, depois nós vamos disciplinar essas impressões a algo que pode gravar de relance em nossos estados de consciência, as emoções que estamos construindo, exercitarmos
fazer tudo para dominá-las, promovê-las, iluminá-las, ressignificá-las, utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral e não de nossa queda moral. Aprender principalmente a esquecer e fazer o sacro ofício. Sacro ofício é quando eu abro mão de algo menor em favor de algo maior. Então, quando eu abro mão da minha própria condição como ser individual para fazer algo em proveito de muitos. Então, fazer o sacro ofício do eu, para sairmos do egoísmo, desprendendo-nos, desapegando-nos das coisas, principalmente do sentimento de egoísmo para a construção do altruísmo. Se eu manter o egoísmo, fortaleço o ego. Se eu transformo o egoísmo em altruísmo, eu transformo a sombra em luz e vou iluminar e expandir o meu self. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Quando nós ficamos, conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, eu procuro amar a Deus, ou amar Deus em todas as coisas, mais do que criaturas em particular, e amá-las mais do que a mim mesmo. Porque fazendo o bem ao semelhante, me esforçando para tal, eu serei o primeiro a crescer, porque fui eu que pensei e entrei em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, quanto mais esquecemos egoisticamente de nós nesse sentido e nos colocamos como parte do conjunto, mais avançamos nesse aperfeiçoamento individual. Não basta crer e saber. Agora é a cereja do bolo dessa penúltima etapa. Não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores, com todas as almas de escola, almas avatares, que serviram de guias à humanidade, Buda, Krishna e tantos outros. Viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirarmos-nos em suas vistas e sentir sua influência pela percepção íntima que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Voltamos. Então, não basta crer e saber. É necessário viver nossa crença. Porque conhecimento não transforma ninguém inicialmente. Conhecimento sem aplicação quase de nada serve. Então, fazer penetrar na própria vida diariamente os princípios superiores que adotamos no pensar, no sentir, falar e agir. Então, é necessário habituarmos-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes que foram os reveladores não só da doutrina dos espíritos, que é deles, mas de tantas outras situações. E a doutrina é eterna, ela não nasceu com Kardec e nem terminou com ele. Então, reveladores em todas as épocas da humanidade. E com todas as almas de escola, todos esses guias da humanidade, e principalmente imitando ou copiando os seus feitos. Então, viver com eles numa intimidade cotidiana, pensando como eles pensaram, sentindo, falando e agindo. Inspirarmos-nos em suas vistas, naquilo que eles fizeram, naquilo que nos inspiram, e sentir a sua influência pela percepção íntima de
consciência a consciência, de mente a mente, de sentimento a sentimento, que nossas relações com o mundo invisível desenvolvem. Então, nós vamos desenvolvendo essas relações quando assim agimos. Então, copiando esses exemplos, nós vamos ligando a eles intimamente, sentindo a sua influência e com essa intimidade, com essa percepção íntima, que nossas relações com eles, com esse mundo invisível, vai se desenvolvendo a cada passo. E aí? Gostaram? Foi muito cansativo? Eu nem vi passar, você viu? Percebeu? Então essa foi a sexta parte, a sexta aula de Leon Denis. Vai ser muito complexo ficar em 10, mas nós pretendemos encerrar com 10. Nós podemos voltar no futuro, para não ficar muito extenso, e uma com perguntas e respostas. Às vezes pararemos na 9ª, perguntas e respostas na 10ª, e às vezes a transição. Veremos o que nos aguarda. Desde já agradecemos cada um de vocês por se inscreverem em nosso canal, por nos seguir em nossas redes sociais, pelas suas opiniões, com os comentários, com gostei ou não gostei, pelos compartilhamentos, por convidar outros seres a se inscrever, para caminhar conosco, semelhante ao que fazem as empresas e emissoras parceiras, os demais corações solidários, em especial a Aline Gonçalves, ao César Ayala, a Neuza Marques, a Pamela Ulho, a Marcela Lima, o Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha e tantos outros como Vilma Camargo, a Marília Aparecida, Luiz Carlos Gonçalves e tantos seres que nos ajudam nessa imensurável jornada. E quanto à nossa agenda, por estarmos gravando, se alguma coisa não sair no prumo, vocês dão o desconto. Então, amanhã teremos às 20 horas, em meditação à luz do dia, a reapresentação do 8º programa, que é o desdobramento produtivo, quando nós vamos sair do corpo para ter um desdobramento, para ter um sono produtivo, um repouso eficiente. Na quarta-feira, dia 13, em exemplo não nos falta, da 4ª temporada, a representação do programa de número 12, que é Gestão das Ideias, que também eles se completam para que isso se dê. Em O Despertar Necessário, já estaremos de volta de nossa viagem e será ao vivo e a cores com Marcelo Marques de Guarulhos, São Paulo, filho da Neuza Marques, que veio do planeta Marques. E o seu tema, os pequeninos da criação e a alimentação. O tema é fantástico, não perca, vale a pena. E em nossa próxima etapa, já no dia 17, o domingo também estaremos ao vivo e a cores com vocês. E aí, já na 7ª etapa com Leon Denis, ainda sem perguntas e respostas. E nós vamos avançando a cada passo. E lembrando a vocês que todas as palestras que foram possível gravar na viagem, seja o áudio, seja o vídeo, serão retransmitidas nas sextas-feiras. Como falamos, a série Leon Denis seguiu subsequentemente a de Joana de Ângeles, conforme anunciamos. Então já se encontra no YouTube o Despertar da Consciência, a primeira parte, que foi ontem, do pensamento de Leon Denis. Então, a primeira aula, nós já estamos na sexta e a primeira já está no sábado, editada, sem agenda, tudo enxutinho para você e para o Davi Ascenso divulgar e outras emissoras também.
E depois, a cada sábado, vem na sequência esse ensino universal dos Espíritos. Também já se encontra no YouTube, o Despertar da Consciência, os estudos sobre os elementais desenvolvidos no grupo Tempo de Despertar o Ser, de Dourados, Mato Grosso do Sul, lá do MEFA, Movimento Espírita Francisco de Assis, sobre a regência da Dona Rosa, da Adriana e de outros colaboradores no estudo, o Marcelo, a Dona Miriam. Então, na próxima sexta-feira, ou na sexta-feira, dia 12, aqui eu acho que foi uma falha. Então, no próximo sábado, dia 1º de setembro, também é uma falha. Então, não considere, eu falei que poderia me perder. Então, no dia 30 de setembro, sim, nós teremos o nosso estudo no Telegram, às 17h30, Saber, página 248 e 249 da obra O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo. E 24 de setembro, em Palmeira do Oeste, com o tema Gratidão, Alegria e Esperança, no Grupo Espírita Beneficente Maria de Nazaré, e o contato com a Cidinha Ávila, no 17 99752 6603. E dia 6 de outubro, no Centro Espírita Raimundo Mariano Dias, em Birigui, São Paulo, na Rua Bandeirantes, número 183, no centro da cidade, para falar com Marcos, que é o responsável. O contato é 18 98166 7896 e será transmitido ao vivo. E depois, com certeza, traremos para a sexta-feira também. A 50ª semana, primeira semana espírita de Alagoinha, na Bahia, não vou falar nada hoje, porque ainda está indefinido. Mas a 4ª vivência, o Despertar da Consciência, no município de Olímpia, na Fazenda Capituba, já está definido, esperando a sua inscrição. Será de 2 a 4 de agosto de 2024. O tema geral, em breve vamos passar. Para falar com Elizabeth Henrique, você liga no 18 99720 1184. Com Lúcia Parra, no 14 98226 0019. Com a Dona Isabel, 18 98169 9889. Faça já a sua inscrição, porque você já vai pagando a inscrição fracionado, não pesa. Alguma coisa que você renuncia, como um refrigerante, uma pizza, às vezes por mês, você consegue numa boa e vai angariar conhecimento e a convivência com esses irmãos de jornada. Desde já, a nossa eterna gratidão pelas vibrações durante nossa viagem. Hoje, passamos o dia todo com a Socorro Borges na estação Unilam. Foi grandioso a convivência, os aprendizados, rever os amigos, conquistar novos amigos, toda a viagem em São Luís, no Piauí. A gratidão a todos, desde Moabe ao Jacó e todos os demais que nos acolheram em São Luís, ao César Crispim, ao Jonas Moura, ao João Braga, Frei Valdemar, Socorro Borges, Maurício e Manuela, todos em nome do Cristo, em nome de Deus, em especial a Aline Gonçalves, vocês, netos espectadores, empresas e emissoras parceiras, todos os corações solidários. Mais uma vez agradecemos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Cristo. Namastê. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. 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 E depois disso, o seu comen
e depois do comentário.
você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.